Ele observava a cena no pequeno monitor de alta resolução em seu carro, um filme silencioso em tons de cinza, de terror, passando em tempo real. Sua filha, Lily, estava sozinha no pátio da escola, um fantasma frágil contra a dura parede de tijolos. Outras crianças, vibrantes e barulhentas, formavam um círculo cruel ao redor de um espaço no qual ela não podia entrar. Um garoto, encorajado pela turba, imitava seu andar leve e instável, uma claudicação que era a sombra persistente de sua longa doença. As risadas eram uma faca, e Richard Sterling, um homem que comandava salas de diretoria e movia mercados com uma única palavra, nada podia fazer além de apertar o couro macio do volante até que seus nós dos dedos ficassem brancos como osso. Ele podia comprar a escola, podia demitir o diretor, podia arruinar a família do garoto zombador com um telefonema, mas não podia, por todo o seu poder, apagar a dor do rosto de sua filha. O que ele não sabia era que um tipo diferente de poder, um tipo diferente de pai, estava prestes a entrar em cena. Esta não é apenas a história de uma garotinha doente, é a história de como um homem que vivia em um mundo de planilhas e preços de ações aprendeu o verdadeiro significado de riqueza com um humilde artista de circo que não tinha nada além de amor, e que, para devolver o sorriso a uma criança, acabaria mudando uma cidade inteira para sempre. Leo Vance entendia a física da alegria. Ele sabia que um sorriso era uma questão de elevação, de desafiar a gravidade da tristeza. Vivia esse princípio todos os dias em um mundo que parecia estar perpetuamente fora de equilíbrio. Sua casa era um trailer Airstream vintage, polido até um brilho opaco, estacionado em um campo gramado na beira da pequena cidade de Oahaven. Era o último vestígio do outrora grandioso circo da família Vance, um legado de serragem e luz das estrelas que agora cabia em um único espaço de vida apertado. Aos 42 anos, seu rosto era um mapa de uma vida vivida ao ar livre, marcado com linhas finas ao redor de olhos bondosos e perceptivos da cor de um céu de verão. Suas mãos eram calejadas e fortes, igualmente capazes de fazer malabarismos com tochas em chamas, consertar uma fantasia rasgada ou trançar delicadamente o cabelo de sua filha, Maya. A grande tragédia de sua vida, além do lento e doloroso declínio da profissão de sua família, foi a perda de sua esposa, Isabella, uma brilhante artista de trapézio que parecia mais em casa no ar do que no chão. Ela era o coração do circo deles, o sol em torno do qual sua pequena trupe orbitava. Uma queda, não do arame alto, mas de um simples escadote em seu celeiro, atirou deles 5 anos antes, deixando um vazio que Leo preencheu com uma dedicação silenciosa e feroz à filha. Maya, agora com 8 anos, tinha os cabelos negros da mãe e o espírito resiliente do pai. Ela era o centro de seu universo, a única plateia para quem sua performance realmente importava. Todas as manhãs, Leo praticava no campo ao lado do trailer. Movia-se com uma graça líquida que desmentia sua idade, seu corpo um instrumento afinado. Fazia malabarismos não apenas com bolas, mas com argolas, claves e, às vezes, só para fazer Maya rir, maçãs que ele pegava e descascava em um único movimento fluido. Praticava acrobacias em um tapete gasto, seus movimentos precisos e controlados, um balé silencioso contra o sol nascente. Não era para um público pagante, não havia mais plateias pagantes. Era um ato de fé, um ritual diário para manter suas habilidades afiadas e seu espírito longe da ferrugem. Ele era o guardião de uma magia esquecida, um mestre de uma arte que o mundo em grande parte havia deixado para trás. Seu mundo era pequeno, mas era rico em amor, disciplina e na compreensão profunda de que as coisas mais valiosas da vida não eram coisas. O mundo de Richard Sterling, em contraste, era feito de coisas. Coisas caras, reluzentes, quantificáveis. Seu escritório era uma jaula de vidro no 50º andar da torre da Sterling Industries, oferecendo uma vista panorâmica, quase divina, da cidade que se espalhava abaixo. Aos 45 anos, ele era afiado, anguloso e impecavelmente vestido com ternos sob medida que custavam mais do que todo o trailer de Leo Vance. Seus movimentos eram eficientes, suas palavras curtas, e suas decisões guiadas por dados e lógica. Ele era um titã da indústria, um homem cujo nome era sinônimo de sucesso e eficiência implacável. Mas seu sucesso era uma fortaleza construída em torno de um vazio imenso. Sua casa, uma mansão minimalista e imensa no subúrbios mais exclusivo de Oahaven, era menos um lar e mais um museu. Era silenciosa, estéril e fria. Os vastos corredores ecoavam com a memória de sua esposa, Eleanor, que havia perdido uma longa e brutal batalha contra uma rara doença autoimune 3 anos antes. Era a mesma doença insidiosa que agora mantinha sua filha, Lily, em seu domínio. A morte de Eleanor não quebrou Richard, ela o calcificou. Ele havia tratado a doença da esposa como uma aquisição hostil, jogando dinheiro e os melhores especialistas do mundo contra ela, apenas para se deparar com a única variável que não podia controlar, o destino. Agora, ele aplicava a mesma metodologia falha a Lily. Seu amor era expresso por meio de uma rotina de médicos, terapeutas e tutores. Ele gerenciava sua condição, mas não nutria seu espírito. Lily, uma criança pálida e delicada de 8 anos, estava murchando sob o peso de seu afeto clínico.
Ela era um projeto a ser resolvido, um problema a ser administrado. Ele via sua fragilidade, sua solidão, sua dor, mas acreditava que a solução estava em remédios melhores, terapias mais avançadas, um ambiente mais controlado. Ele era um mestre do controle, mas a única coisa que mais queria, a felicidade da filha, escorria por entre seus poderosos dedos como areia fina. Sua vida era a prova de que um homem podia possuir o mundo e ainda estar falido nas formas que realmente importavam. Os mundos dos dois pais colidiram no escritório estéril e bege do diretor da escola primária de Oiavan. O ar estava carregado de tensão não dita. Richard sentava-se rígido em uma cadeira que parecia pequena demais para ele, seu terno caro em forte contraste com o linóleo gasto do chão. Do outro lado, Leo Vance estava sentada em silêncio, sua postura relaxada, mas atenta, sua jaqueta de jeans desbotada e suas botas de trabalho um testemunho silencioso de uma realidade diferente. Entre eles estava o diretor Thompson, um homem nervoso, fora de sua profundidade. Richard falou primeiro, sua voz afiada e fria, a mesma que usava para dissecar departamentos falidos. Minha filha foi ridicularizada. Publicamente. Sua equipe ficou parada e não fez nada. Isso é inaceitável. O diretor Thompson gaguejou. Sr. Sterling, nós estamos lidando com o caso dos alunos envolvidos, lidar não é suficiente, cortou Richard. Quer um protocolo. Uma política de tolerância zero com consequências tangíveis. Já pedi à minha assistente para redigir uma proposta. Ele deslizou uma pasta de couro sobre a mesa. Leo finalmente falou, sua voz calma e firme, um contraponto suave ao tom metálico de Richard. Minha filha, Maya, viu o que aconteceu. Ela disse que Lily estava apenas parada sozinha, olhando as nuvens. Ele olhou diretamente para Richard. Ela disse que Lily parecia solitária. O olhar de Richard se desviou para Leo, um lampejo de irritação em seus olhos. Ele via um homem das margens, um circense, alguém que não tinha lugar naquela conversa. Descartou a observação por completo. Solidão é um sintoma. A doença é a limitação física dela, e o problema é a falha da escola em proteger uma aluna vulnerável. Com todo o respeito, disse Leo, inclinando-se levemente para frente, suas mãos calejadas apoiadas nos joelhos, às vezes o problema não é o que você pode ver. Às vezes uma criança só precisa sentir magia. Precisar ser lembrada de que o mundo pode ser um lugar maravilhoso. Uma risada seca, sem humor, escapou dos lábios de Richard. Era um som de pura condescendência. Magia, repetiu ele, como se a palavra fosse um objeto estranho em sua boca. Aprecio sua sabedoria folclórica, Sr. Vance. Mas eu lidarei com isso através de soluções concretas, práticas. Não com magia. Levantou-se, imponente sobre a mesa. Deu a Leo um último olhar de desprezo, que percorreu as roupas gastas e o rosto simples e sincero, e não encontrou nada de valor. O gesto foi um pequeno, silencioso ato de humilhação, uma clara linha que separava seus mundos. Ele acreditava que saía daquela reunião para resolver um problema. Na realidade, deixava para trás o único homem que guardava a solução. Os dias se transformaram em uma semana, e as soluções concretas e práticas de Richard não renderam nada. Os agressores receberam detenção. Os professores receberam um memorando. Um novo cartaz contra o bullying foi pregado no quadro de avisos da escola. E Lily se fechou ainda mais em seu mundo silencioso. Parou de falar sobre seu dia. Movia-se pela grande, vazia casa como um sussurro, sua presença mais sentida como ausência do que como realidade. A frustração de Richard cresceu até se tornar uma ansiedade fria e rudora. Seu poder, toda a sua identidade, estava fundamentada em sua capacidade de produzir mudanças, mas sua própria filha estava se afastando dele, e ele era impotente para impedi-la. Ele se pegou pensando nas palavras do artista de circo, às vezes uma criança só precisa sentir magia, o pensamento era absurdo, uma musiquinha irritante que não conseguia tirar da cabeça. Movido por um desespero que jamais admitiria, fez algo totalmente fora de seu caráter. Uma tarde, em vez de dirigir de volta para casa, pegou um desvio. Seu sedã preto e reluzente tornou-se um invasor estranho na estrada de terra que levava à periferia da cidade. Estacionou a uma certa distância, atrás de um grupo de carvalhos crescidos, e observou. Lá, na luz dourada do pôr do sol, havia um mundo que ele não poderia ter imaginado. Leo Vance não era apenas um pai, era um maestro da alegria. Fazia malabarismos com uma cascata de argolas cintilantes, seus movimentos tão fluidos que pareciam desafiar a gravidade. Um pequeno grupo de crianças, incluindo sua filha Maya, estava sentado de pernas cruzadas na grama, com os rostos presos em admiração. Richard viu a pequena trupe de Leo, um acrobata esguio e uma mulher de rosto bondoso com acordeão, praticando rotinas. Mas era mais do que prática. Era uma comunidade.
Havia risadas, encorajamento e uma sensação palpável de propósito compartilhado. Ele observou enquanto Leo terminava seu número de malabarismo, fazia uma reverência com floreio e depois se sentava entre as crianças, pacientemente ensinando-lhes um truque simples de prestidigitação com uma moeda. Richard viu sua filha Maya executar o truque com maestria e depois abrir um sorriso orgulhoso quando seu pai a abraçou. Foi uma demonstração de conexão simples e profunda que parecia mais real e mais valiosa do que qualquer coisa na vida meticulosamente controlada de Richard. Intrigado e desconcertado, Richard voltou ao seu escritório e fez o que sabia fazer melhor: iniciou uma investigação. Pediu à sua equipe de segurança que fizesse uma verificação de antecedentes de Leo Vance. O relatório que chegou à sua mesa na manhã seguinte o deixou atónito. Os Vance não eram apenas circenses. O circo da família Vance tinha sido um celebrado circo artístico de estilo europeu, renomado por sua teatralidade e habilidade durante 3 gerações. Haviam-se apresentado para a realeza, lotado arenas e sido pioneiros em um estilo narrativo e centrado em personagens. O arquivo continha fotografias desbotadas dos pais de Leo, graciosos e orgulhosos no picadeiro, e até mesmo uma foto de um jovem Leo, não mais velho que 10 anos, perfeitamente equilibrado em um arame alto. O declínio começou depois que um incêndio destruiu a lona principal e os equipamentos, seguido da morte trágica do pai de Leo durante uma apresentação. Leo tentou manter tudo funcionando, mas o mundo havia seguido em frente. Ele não era um fracasso, era o último guardião de um reino caído. O dossiê escancarava uma história de arte, dignidade e resiliência que o julgamento inicial de Richard havia completamente ignorado. Ele havia descartado um rei vivendo em um exílio silencioso. A crise atingiu seu ápice em uma manhã fria de segunda-feira. Lily se recusou a sair da cama. Seus olhos, normalmente apenas tristes, estavam vazios. Não respondeu quando Richard chamou seu nome. Ele telefonou para o especialista dela, um homem de ponta em sua área, que chegou e realizou uma série de exames. O diagnóstico foi devastador em sua simplicidade: não havia nada de novo a ser tratado fisicamente. O corpo dela estava estável. O espírito, porém, estava desistindo. Era uma depressão psicossomática profunda, uma retirada de um mundo que lhe oferecera mais dor do que alegria. As últimas palavras do médico ecoaram no silêncio cavernoso da mansão. Sr. Sterling, posso prescrever medicação. Mas não posso prescrever um motivo para viver. O senhor precisa encontrar uma forma de alcançá-la. Todos os recursos de Richard, todo o seu império de riqueza e influência, haviam falhado. Seus especialistas estavam perplexos. Seu dinheiro era papel sem valor. Ele estava à beira de perder sua filha, não para a doença que devastava seu corpo, mas para o desespero que conquistara sua alma. Nesse momento de desespero absoluto, seu orgulho se desfez em pó. Pensou em Leo Vance, nas risadas naquele campo banhado de sol, na simples magia do amor de um pai. Ele sabia o que precisava fazer. Dirigiu de volta à estrada de terra, o coração pesado como chumbo em seu peito. Saiu do carro e atravessou a grama úmida até o trailer Airstream. Bateu à porta de metal, o som estranhamente alto no silêncio da noite. Leo abriu, sua expressão mudando de surpresa para preocupação cautelosa ao reconhecer o visitante. Richard Sterling, o titã da indústria, estava na humilde soleira do artista de circo e sentiu a garganta apertar. As palavras não vieram facilmente. Sr. Vance, começou, a voz rouca de emoção. Eu estava errado. Eu fui arrogante. E agora, estou desesperado. Ele olhou para dentro e viu Maya lendo um livro, segura e feliz em seu pequeno, brilhante mundo. Minha filha está desaparecendo. Os médicos nada podem fazer. Você falou sobre magia. Finalmente encontrou o olhar de Leo, seus olhos suplicantes. Eu não sei o que fazer. Minha filha perdeu o sorriso. Por favor, pode me ajudar. Foi o pedido mais humilde que já fizera, uma rendição completa do poder que sempre valorizara. Era a admissão de que seu mundo havia falhado, e de que precisava de um milagre vindo de um mundo que ele havia desprezado tão descuidadamente. Leo ouviu, sua expressão suavizando de cautela para empatia profunda e genuína. Ele não se vangloriou. Não disse, eu avisei, viu apenas um pai apavorado, despido de toda a pretensão, e acenou devagar com a cabeça. Um sorriso é uma coisa pesada demais para levantar sozinho, disse suavemente. Mas não é impossível. Tenho uma ideia. É um pouco fora do comum. Eu não me importo, disse Richard imediatamente. Qualquer coisa. Então levaremos o circo até ela, declarou Leo, uma centelha de fogo criativo acendendo em seus olhos. Nós o levaremos até a escola. O plano foi recebido com a resistência previsível. O diretor Thompson ficou horrorizado com a ideia de transformar o pátio da escola em um picadeiro. É uma responsabilidade. É uma interrupção. É indigno.
Ele gaguejou durante uma ligação frenética. Mas este já era um novo Richard Sterling. O CEO arrogante e condescendente havia desaparecido, substituído por um pai em missão. Sr. Thompson, disse Richard, sua voz calma, mas carregada de uma vontade inquebrável, isso vai acontecer. Minha fundação cobrirá todo o seguro e a responsabilidade. Considere como uma assembleia escolar sobre artes criativas. Envie um aviso aos pais. Lidarei com qualquer objeção. O diretor, acostumado a obedecer ao benfeitor mais poderoso da cidade, rapidamente cedeu. O dia chegou, claro e brilhante. Um burburinho incomum de excitação e confusão tomou a escola. As crianças foram conduzidas ao grande campo esportivo atrás do prédio, onde algo extraordinário estava acontecendo. Leo Vance e sua pequena trupe estavam lá, não como pais, mas como artistas. Haviam montado um pequeno picadeiro colorido, marcado por cordas de veludo. A mulher com o acordeão, cujo nome era Sofia, tocava uma melodia alegre e caprichosa. O acrobata esguio, Marco, aquecia-se com uma série de mortais perfeitos que arrancavam suspiros dos alunos. Richard estava parado na beira do campo, sua filha Lily ao lado. Ela estava enrolada em um casaco quente, sua expressão ainda tão vazia quanto sempre. Ele a havia carregado do carro, seu corpo inerte nos braços. As crianças que antes zombavam dela agora olhavam, sua crueldade esquecida diante daquele espetáculo estranho e maravilhoso. Os professores céticos, incluindo aquele que assistira à tormenta de Lily, estavam de braços cruzados, seus rostos uma mistura de desaprovação e curiosidade relutante. Então Leo entrou no centro do picadeiro. Vestia um colete simples, mas elegante, sobre uma camisa branca, um traje de artista que o transformava de homem discreto em mestre de cerimonias daquele pequeno universo de encanto. Ele não falou. Apenas começou a fazer malabarismos. Começou com 3 bolas prateadas, depois 5, depois 7, uma cascata cintilante que parecia permanecer suspensa no ar ao seu redor. As crianças ficaram em silêncio, hipnotizadas. Passou para argolas, que lançou ao céu, onde captavam o sol como halos. A apresentação era uma história contada sem palavras. Marco, o acrobata, tornou-se um doente travesso, saltando e rolando como se a gravidade fosse apenas uma sugestão. O acordeão de Sofia fornecia a trilha sonora, alternando entre alegre e melancólica, e voltando à alegria. Leo realizava feitos de equilíbrio, de ilusionismo, de pura e autêntica habilidade. Não era apenas um artista, era um condutor de alegria. Estava mostrando àquelas crianças, e, mais importante, aos adultos, um tipo diferente de poder, o poder de criar maravilha a partir do nada. Para o grande final, Leo caminhou lentamente até a beira do picadeiro, exatamente onde Richard estava com Lily. Ajoelhou-se, de modo que seus olhos ficassem no mesmo nível que os da menina. Não disse nada a ela. Em vez disso, produziu da palma da mão um único lenço de seda vermelho e vibrante. Deixou-o dançar no ar por um momento antes de fazê-lo desaparecer. Então, com um sorriso suave, levou a mão atrás da orelha de Lily e, com um floreio, puxou de lá o lenço vermelho do nada. Estendeu-o para ela. Por um longo momento, Lily não se moveu. Toda a escola parecia prender a respiração. Richard sentia seu coração martelar contra as costelas. Então, lentamente, como se estivesse despertando de um longo sonho, a pequena mão de Lily se estendeu e pegou o lenço de seda. Ela o olhou, depois ergueu o olhar para o rosto bondoso de Leo. E então aconteceu. Um pequeno tremor começou nos cantos de sua boca. Cresceu, empurrando para longe as sombras, até florescer em um sorriso pleno e radiante. Era um sorriso de puro e genuíno encantamento. Uma risadinha escapou de seus lábios, um som que Richard não ouvia havia mais de um ano. Era o som mais bonito do mundo. O campo explodiu. As crianças irromperam em aplausos espontâneos e ensurdecedores. Os professores batiam palmas, seu ceticismo derretido pelo calor inegável daquele momento. Richard ajoelhou-se ao lado da filha, lágrimas escorrendo livremente por seu rosto, e a puxou para um abraço, sentindo os braços pequenos dela se enroscarem em seu pescoço pela primeira vez em uma eternidade. Ergueu o olhar e encontrou o de Leo do outro lado do campo. Diante de toda a escola, diante de pessoas que antes haviam julgado e desprezado Leo, Richard Sterling se levantou, segurando a mão da filha. Obrigado, disse em voz alta, sua voz grossa, mas clara o suficiente para todos ouvirem. Obrigado, Sr. Vance. O senhor trouxe minha filha de volta. O senhor nos lembrou do que realmente importa. Foi uma proclamação pública, uma vindicação plena do homem que antes havia desprezado. O artista de circo não apenas devolvera um sorriso, havia curado uma comunidade inteira com um espetáculo de magia sincera e comovente. No rescaldo da apresentação, a atmosfera em Oahaven mudou. A história do circo no pátio da escola tornou-se uma lenda local, um marco do espírito comunitário.
Crianças que antes eram exclusivas e cruéis agora estavam mais amigáveis, unidas pela memória compartilhada da maravilha. A escola iniciou um pequeno clube de artes circenses, ministrado por Marco e Sofia. A mudança era real e tangível. Uma semana depois, Richard convidou Leo ao seu escritório. O contraste entre os dois homens ainda era gritante, mas a dinâmica havia mudado para sempre. Eles já não eram um CEO e um circense, eram dois pais, unidos por um propósito comum. Quer-lhe oferecer um cargo, começou Richard, seu tom formal, mas entrelaçado a uma nova humildade. Diretor de eventos corporativos da Sterling Industries. Você criaria experiências, apresentações, eventos de incentivo. O salário seria substancial. Você poderia comprar uma casa, uma de verdade. Nunca mais precisaria se preocupar com dinheiro. Ele deslizou um contrato sobre a vasta mesa de mogno, um documento que prometia uma vida de segurança e luxo. Leo olhou para o contrato, mas não o tocou. Sorriu, um sorriso gentil e conhecedor. Sr. Sterling. Richard. Eu agradeço mais do que pode imaginar. Mas minha vida não é sobre eventos para motivar corporações. É sobre o que fizemos naquela escola. É sobre alcançar a criança lá no fundo que se sente invisível. Por fim, empurrou o contrato de volta suavemente pela mesa. Mas tenho uma contraproposta. Richard inclinou-se para frente, intrigado. Estou ouvindo. Sua filha se chama Lily. A minha se chama Maya, disse Leo. Vamos usar seus recursos e minhas habilidades para começar algo verdadeiro. A Fundação Lily e Maya pela Alegria. Não faremos apenas apresentações em escolas. Iremos a hospitais, centros comunitários, orfanatos. Usaremos as artes circenses não para entretenimento, mas para terapia. Para levar luz a lugares que se apagaram. Podemos treinar outros, criar uma nova geração de artistas que entendam que o verdadeiro trabalho deles é curar. Richard o encarou, um senso de admiração surgindo em seu rosto. Leo não estava apenas recusando um emprego lucrativo, estava oferecendo uma parceria baseada em propósito, não em lucro. Estava pedindo a Richard para investir não apenas seu dinheiro, mas seu coração. Naquele momento, a transformação de Richard se completou. O CEO implacável viu a falha em sua própria oferta e a profunda sabedoria na de Leo. Sim, disse Richard, um sorriso genuíno e caloroso se espalhando em seu rosto. Sim, essa é uma ideia muito melhor. E assim, uma nova parceria nasceu. A sala de reuniões da Sterling Industries logo se encheu de storyboards de rotinas circenses e plantas para um centro comunitário de artes, não de planos de expansão corporativa. Richard, o mestre da logística e das finanças, trabalhava incansavelmente para estruturar a fundação, enquanto Leo, a alma criativa, desenhava seus programas. Lily e Maya, agora melhores amigas inseparáveis, tornaram-se as primeiras e mais entusiasmadas alunas da fundação, suas risadas uma presença constante na mansão antes silenciosa do Sterling. Meses se transformaram em um ano. A Fundação Lily e Maya tornou-se um farol de esperança. Um novo e vibrante centro comunitário, completo com um pequeno picadeiro de prática, foi construído exatamente no campo onde antes ficava sozinho o trailer de Leo. Crianças de todas as origens, inclusive os mesmos meninos que zombaram de Lily, aprenderam a fazer malabarismos, a andar em pernas de pau, a encontrar equilíbrio em um mundo que tantas vezes parecia instável. Aprenderam a confiar, a cooperar e a criar alegria para os outros. As trupes da Fundação viajaram pelo país, suas apresentações em enfermarias de hospitais estéreis e em centros comunitários subfinanciados deixando rastros de risos e encantamento por onde passavam. Richard já não era apenas um CEO. Passava mais tempo na fundação do que em seu escritório envidraçado. Aprendeu o nome de todas as crianças do programa. Até aprendeu um truque simples de cartas, que fazia com uma desajeitada sinceridade que sempre fazia Lily e Maya caírem na gargalhada. Era pai em primeiro lugar, filantropo em segundo, e empresário em um distante terceiro. Descobriram uma riqueza que não podia ser negociada em nenhuma bolsa de valores. Em uma noite fresca de outono, Richard e Leo estavam juntos, observando suas filhas praticarem uma simples rotina acrobática no novo centro. Lily, antes frágil e trêmula, agora estava forte e confiante. Movia-se com uma graça que era prova de sua recuperação. Quando ela e Maya concluíram a rotina com uma reverência triunfante, os dois pais se olharam e sorriram. Vieram de mundos diferentes, um de aço e vidro, o outro de serragem e lona, mas encontraram um terreno comum na simples e poderosa linguagem do amor de pai. Aprenderam que a maior performance não é a que conquista os aplausos mais altos, mas a que devolve um único e precioso sorriso. E assim vemos que o verdadeiro valor de uma pessoa não é medido pela altura de seu escritório ou pelo tamanho de sua conta bancária, mas pelo tamanho de seu coração. É um lembrete poderoso de que, às vezes, as maiores soluções para nossos problemas mais profundos não vêm do poder ou da riqueza, mas dos lugares mais inesperados,
de uma palavra gentil, de um ato altruísta, e da simples e duradoura magia da conexão humana. A história de Leo e Richard nos ensina a olhar além da superfície, a ver o reino mendigo e o potencial de graça em cada pessoa que encontramos. Você já subestimou alguém, apenas para se surpreender com sua profundidade oculta. Compartilhe esta história se você acredita que um pouco de magia e muito amor podem realmente mudar o mundo.